O tema é a oração, a vida devocional. É Deus gravar a eternidade nos nossos olhos. É a igreja ser chamada a dobrar os seus joelhos. É você retornar ao lugar secreto de oração. A grande verdade é que nós estamos doentes é porque nós não oramos. A grande verdade é que nós estamos doentes porque nós nem sabemos orar. Nós estamos esquecendo a comunhão com Deus. Nós temos que aprender a nos vestir de pano de saco e cinzas. Você quer soluções rápidas, mas você não pode alcançar sem uma vida de oração plena, sem derramar suas lágrimas no leito, porque as grandes vitórias são travadas no seu quarto, de joelhos na cabeceira da cama. São travadas de madrugada com lágrimas, pranto, gemido, jejuns. Você não tem visto homens de Deus, de caráter, de fibra. Não tem visto mulheres de Deus santas, poderosas, jovens intrépidos e ousados. Os maiores homens que já existiram foram aqueles com maiores vidas devocionais. Jonathan Edwards. Todo mundo conhece a teologia de Jonathan Edwards. Um puritano, reformado, um homem brilhante. O sermão mais conhecido da história, depois dos sermões canônicos bíblicos, foi o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas, quando escutaram esse sermão de Jonathan Edwards, essa pregação foi tão impactante que as pessoas agarravam nos pilares da igreja, achando que o chão ia abrir. O que deu êxito a ele é que antes desse sermão, 3 noites e 3 dias, Jonathan Edwards não comia e não dormia. Rogara a Deus dar-me a Nova Inglaterra. E despertou o primeiro grande avivamento. Ele é o homem que disse a frase: Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Um homem de oração. Nesse último tempo da igreja, escute: o que vai fazer diferença vão ser os homens e mulheres que têm maior vida devocional. Homens e mulheres que cultivam mais o lugar da oração. O meu tributo diário, quanto eu estou gastando em oração diariamente, quanto eu estou gastando em adoração diariamente, quanto eu estou te devotando diariamente. Você quer saber o quanto eficaz você pode ser? Veja o quanto você ora, veja quanto você se dedica diariamente. Qual o seu tributo diário? Todos os grandes homens eram homens de vida devocional. Você conversa com cristãos que não mencionam um versículo em meia hora de conversa, que não contam um testemunho piedoso, que não tem uma característica piedosa, santa. Sabe por que eles não têm? Porque eles não são homens de oração. Como que alguém alcança a santificação? Eu jamais conheci alguém que teve vitória sobre o pecado. Eu jamais conheci alguém que se santificou sem a oração. Como você quer vencer as obras da carne? Sem oração é impossível. Você está sendo desafiado a orar. Você quer formas triviais para vencer o pecado. Você quer formas mágicas, místicas para se santificar. Não existe. Por que não se tem homens de Deus hoje? É por causa da teologia? O problema não está na exegese dos expositores. Não está num sermão temático, expositivo, histórico, acadêmico, reformado, contemporâneo. O problema é que os pregadores não oram. Não há vida de oração antes. Você sabe porque o mundo está pobre e doente? Porque não sabemos realmente como orar. 70% do meu evangelismo consistiu em intercessão. Oração é uma batalha. O evangelismo é a maior luta que uma igreja pode enfrentar, porque o inferno não vai soltar as almas facilmente. Ore instantemente como Ana, insista, importune o trono da graça, rogue pela sua escola, rogue de novo, rogue o ano seguinte, rogue o outro ano, quando você sair de lá continue rogando, rogue outra vez, rogue até que as almas não suportem e se convertam. Todos os grandes ganhadores de almas eram homens de oração.
É um chamado à igreja a dobrar os seus joelhos e começar rápido, antes que seja tarde demais. A única coisa que vai me manter em vitória continuamente é minha devoção pessoal ao Filho de Deus, minha adoração e meu tributo diário a Ele. Temos que orar, senão pereceremos. O tema é a oração, a vida devocional. É Deus gravar a eternidade nos nossos olhos. É a igreja ser chamada a dobrar os seus joelhos. É você retornar ao lugar secreto de oração. A grande verdade é que nós estamos doentes é porque nós não oramos. A grande verdade é que nós estamos doentes porque nós nem sabemos orar. Nós estamos esquecendo a comunhão com Deus. Nós temos que aprender a nos vestir de pano de saco e cinzas. Você quer soluções rápidas, mas você não pode alcançar sem uma vida de oração plena, sem derramar suas lágrimas no leito, porque as grandes vitórias são travadas no seu quarto, de joelhos na cabeceira da cama. São travadas de madrugada com lágrimas, pranto, gemido, jejuns. Você não tem visto homens de Deus, de caráter, de fibra. Não tem visto mulheres de Deus santas, poderosas, jovens intrépidos e ousados. Os maiores homens que já existiram foram aqueles com maiores vidas devocionais. Jonathan Edwards. Todo mundo conhece a teologia de Jonathan Edwards. Um puritano, reformado, um homem brilhante. O sermão mais conhecido da história, depois dos sermões canônicos bíblicos, foi o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas, quando escutaram esse sermão de Jonathan Edwards, essa pregação foi tão impactante que as pessoas agarravam nos pilares da igreja, achando que o chão ia abrir. O que deu êxito a ele é que antes desse sermão, 3 noites e 3 dias, Jonathan Edwards não comia e não dormia. Rogara a Deus dar-me a Nova Inglaterra. E despertou o primeiro grande avivamento. Ele é o homem que disse a frase: Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Um homem de oração. Nesse último tempo da igreja, escute, o que vai fazer diferença vão ser os homens e mulheres que têm maior vida devocional. Homens e mulheres que cultivam mais o lugar da oração. O meu tributo diário, quanto eu estou gastando em oração diariamente, quanto eu estou gastando em adoração diariamente, quanto eu estou te devotando diariamente. Você quer saber o quanto eficaz você pode ser? Veja o quanto você ora, veja quanto você se dedica diariamente. Qual o seu tributo diário? Todos os grandes homens eram homens de vida devocional. Você conversa com cristãos que não mencionam um verso histórico, acadêmico, reformado, contemporâneo. O problema é que os pregadores não oram. Não há vida de oração antes. Você sabe porque o mundo está pobre e doente? Porque não sabemos realmente como orar. 70% do meu evangelismo consistiu em intercessão. Oração é uma batalha. O evangelismo é a maior luta que uma igreja pode enfrentar, porque o inferno não vai soltar as almas facilmente. Ore instantemente como Ana, insista, importune o trono da graça, rogue pela sua escola, rogue de novo, rogue o ano seguinte, rogue outro ano. Quando você sair de lá, continue rogando, rogue outra vez, rogue até que as almas não suportem e se convertam. Todos os grandes ganhadores de almas eram homens de oração.
É um chamado, ciclo e meia hora de conversa, que não contam um testemunho piedoso, que não tem uma característica piedosa, santa. Sabe por que eles não têm? Porque eles não são homens de oração. Como que alguém alcança a santificação? Eu jamais conheci alguém que teve vitória sobre o pecado. Eu jamais conheci alguém que se santificou sem a oração. Como você quer vencer as obras da carne? Sem oração é impossível. Você está sendo desafiado a orar. Você quer formas triviais para vencer o pecado. Você quer formas mágicas, místicas para se santificar. Não existe. Por que não se tem homens de Deus hoje? É por causa da teologia? O problema não está na exegese dos expositores. Não está num sermão temático expositivo.